Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar a 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante, o professor Leonardo Roinaski, que é um bolsista de atividade do CNPq, por graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, experiência na área de ciências atmosféricas e análise de dados, fez mestrado utilizando técnicas estatísticas para identificar fontes de emissão de poluentes atmosféricos. O doutorado teve como temático desenvolvimento de parametrização de emissões e dispersão lateral em modelos de qualidade do ar e atua principalmente nos temas de modelagem e dispersão de poluentes e modelagem meteorológica, qualidade do ar, e é professor junto do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser o supervisor do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar da mesma universidade. E que eu já disse para ele uma vez que eu uso ele como referência nas minhas aulas aqui em controle de poluição de atmosférica. Então, é um prazer poder assistir a sua apresentação, Leonardo, assim como os alunos, participantes aqui. Então, com a palavra, o nosso palestrante. Muito obrigado pela participação. Obrigado, professor Cristiano. Para mim é uma grande honra participar de um evento na instituição parceira aqui, nosso vizinho, né? Onde temos colegas, né, muito especiais. Então, para mim é uma grande honra participar do evento e agradeço a oportunidade. Agora, eu consigo controlar os slides aqui direitinho? O áudio está mutado. Agora foi. Deixa eu ver se eu consigo... Espera aí. Eu acho que eu não consigo controlar, né? Vai passando... Alguém passa? Como funciona? Não, eu vou... Espera aí, Leonardo. Tem que passar assim, peraí. Pronto, agora acho que foi. Agora foi. Muito bem. Tá. Então, agradeço mais uma vez. E eu pensei num tema assim que eu gosto muito de falar, talvez é que eu tenho mais interesse em termos de pesquisa e também interesse prático, que é a gestão da qualidade do ar. E pensei no título da apresentação, que é a gestão da qualidade do ar no Brasil. Mas quando eu estava pensando no título, eu pensei em colocar também 2 pontos no final dessa frase, que seria o que eu acho sobre, né? É um pouco também de uma perspectiva de como eu vejo, né, a gestão da qualidade no Brasil, que é feita atualmente, e como deveria ser feito do meu ponto de vista. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Pergunta de 1 milhão. Poluição do ar existe? Hoje em dia fica meio fácil, né, falar, por conta dos eventos que aconteceram e também pela enxurrada de informação que a gente tem na internet, né, enfim, redes sociais e tudo mais. Então, é uma pergunta que parece que hoje a resposta é sim, mas nem sempre foi assim, né? Então, muitas pessoas falavam, não, a qualidade do ar é boa, o ar está limpo, etc., mas sempre numa especulação tremenda, né? Mas eu tenho aqui alguns pontos para justificar por que eu estudo isso e por que eu acho que isso talvez tenha tomado uma relevância muito grande atualmente. Bom, de acordo com a OMS, né, poluição do ar ela é o maior risco ambiental da atualidade, supera, né, qualquer outro risco associado à qualidade da água, por exemplo, né. Então, tá lá, né? Perde para poucos riscos que temos hoje em dia na saúde. Então, poluição do ar está ali, né, entre um ranking, né, da OMS, entre talvez os 5 maiores riscos, né, na saúde.
Então, eu posso dizer, né, que para a saúde, em termos de saúde humana, a poluição do ar ela é relevante, né? Uma ciência que é muito... A gente precisa de bastante gente estudando e precisa de bastante massa crítica para discutir. E, bom, então isso faz com que a escolha que eu tenha feito lá um dia, e opa, vamos estudar poluição atmosférica, vou estudar a gestão da qualidade do ar, isso foi, no caso, né, uma boa escolha, né? E é o que eu falo para os alunos hoje. Então, talvez, né, seja interessante, né, termos mais pessoas, né, trabalhando nessa área, já que temos muitos já trabalhando com água, né, professor? Vamos lá. E, bom, mais um ponto para justificar aqui, em termos de relevância da área, né, é que a poluição do ar, ela é muito mais severa, né, causa muito mais impactos, não só, não, muito mais nos países em desenvolvimento e países com vulnerabilidade, né, socioeconômica, socioambiental. Então, nesse aspecto, então, a gente tem aqui o Brasil, no nosso país, né, temos uma vulnerabilidade tremenda, então a poluição do ar ela é um ponto crítico no nosso país e é um problema que talvez nos afete de maneira muito mais intensa do que, por exemplo, em países que já possuem um desenvolvimento socioeconômico maior. Então, aqui eu mostro alguns papers, né, também em termos de relevância científica para aqueles que querem continuar pesquisando. Então, a poluição do ar ela é tema nas principais revistas na área das ciências ambientais, né, e também em revistas que são multidisciplinares. Então, o tópico poluição do ar ele permeia por quase todas as revistas importantes, né? Todas as revistas importantes da atualidade. Então, aqueles que querem ser pesquisadores, temos aqui um tema fértil para publicações, né? Então, é mais um motivo, né? E temos outras evidências também que poluição do ar, ela não só para problemas de saúde humana, né, convencionais que a gente já conhece, que são problemas no sistema cardiorrespiratório, né, mas a gente já consegue associar a poluição do ar a diversos outros problemas que antes não tinham respostas. Por exemplo, tem algumas pesquisas que já apontam algum tipo de associação entre o espectro autista, né, crianças no espectro do autismo e poluição do ar, né? Então, a chance é maior de nascer uma criança dentro desse espectro em lugares que são mais poluídos. Tem alguns que associam até a própria obesidade, baixo peso ao nascer, em acúmulo de poluentes tóxicos no cérebro e associando assim com Alzheimer, demência. Então, tem diversos outros... há outras associações que a gente não sabia a origem daquele problema de saúde, né? E que hoje a gente consegue associar à poluição do ar, né? Em algumas pesquisas. Então, é um tema bem interessante que talvez possa trazer algumas respostas, né, para problemas que a gente tem na atualidade. Temos também a poluição associada às mudanças climáticas, se aqueles que não estão satisfeitos, que não convencem ainda que poluição do ar talvez seja a melhor temática a se estudar, a continuar seus estudos, né? E a gente fala, né, que talvez o problema ambiental que mais nos amedronta, né, que são as mudanças climáticas, bom, isso tudo é originado por emissões de gases de efeito estufa, né? Então, que também, né, são poluentes atmosféricos em muitos casos. E a gente sabe que poluentes climáticos e poluentes atmosféricos que causam efeitos na saúde, em muitos casos eles são poluentes em comum, né? O mesmo monóxido de carbono que causa um efeito na saúde também é um poluente climático, né? Então existe uma interface muito grande entre essas duas agendas e a gente também sabe que existe uma sinergia entre os dois tipos de impacto, né? Que é o impacto no caso das mudanças climáticas na poluição do ar e da poluição do ar que, por sua vez, né, tem causado as mudanças climáticas.
Se ainda não convenci, não quero de jeito nenhum trabalhar com poluição do ar, porque eu acho que ela é irrelevante, saiba que a poluição do ar também contamina águas, né? O poluente que uma vez está suspenso na atmosfera, está viajando, né? Na atmosfera, ele pode ser removido pela chuva e depositado, né, em lagos, rios, oceanos. E a gente já tem pesquisado, né, muito, já existe já existem fortes evidências, né, do aumento da deposição de nitrogênio, né, em áreas que de fato são preservadas e que exigem, né, um nível de atenção maior. Por exemplo, alguns corpos hídricos que são de classe que merecem muita atenção, né, é praticamente impossível controlar a deposição que vem da atmosfera, né? Se chove e essa chuva está com uma concentração elevada de compostos nitrogenados, ela vai sim cair em cima, né, sobre esses corpos hídricos e também na vegetação, tá? Então, a poluição do ar também causa esse problema em corpos hídricos. Aqueles que não estão nada satisfeitos, não quero conhecer nada de impacto na saúde humana, não quero estudar água, mas eu adoro o meu pet. Eu gosto muito de cuidar deles e eu não tenho nenhum carinho, né, pelos seres humanos e nem pela água, mas eu gosto do meu cachorro e do meu gatinho. Tem um aluno aqui no laboratório que é assim. Estou brincando. Bom, enfim, esse tipo de poluição, né, a poluição do ar tem um efeito muito nocivo, principalmente esses pets pequenos, né, que são ainda mais vulneráveis que os humanos. Então, e aqui está mais um motivo de a gente pensar em estudar e tentar controlar os problemas da poluição do ar. Mas se aqueles que não querem ter pet, nem humanos por perto, mas apenas uma plantinha em casa, não coloque ele exposto na atmosfera, pois se chover pode, ou então se estiver numa atmosfera poluída, essa tua plantinha pode sofrer um impacto severo. A poluição do ar, a gente já tem mapeado isso com muitas evidências que causam efeito nas vegetações, né? Podem causar danos nas células, nas paredes celulares ali das plantas. Enfim, isso também afeta as plantas. Beleza. Passando essa etapa de justificativa, né, falando que de fato eu tive uma boa escolha, é claro que talvez, né, seja uma coisa que é uma escolha que eu tento ficar justificando todo o tempo, mas de fato eu tenho convicção, né, que eu gosto muito de estudar a área da poluição do ar e, bom, quero mostrar para vocês como eu cheguei aqui agora e também dando essa palestra para vocês. No TCC eu fiz, né, TCC sobre poluição do ar em 2000, bom, já não lembro mais, talvez 2007. E desde então continuo na mesma área. Então foi uma escolha que fiz há muito tempo atrás e continuo apaixonado por ela, né? E desde 2017 sou professor aqui, adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária. E a partir do momento em que eu entrei aqui, eu escrevi um plano muito ambicioso, né, de projeto de profissional mesmo, né, da universidade, que era pensar em gestão da qualidade do ar. Por esse motivo que eu dei uma guinada muito forte, eu orientei todos os meus estudos, né, desde a época do mestrado, em estudar monitoramento da qualidade do ar e modelagem da qualidade do ar. Então, essa guinada que eu dei fez com que, bom, enfim, continuo trabalhando nela até hoje. E quando eu entrei na universidade, eu pensei, bom, quero fazer algum tipo de pesquisa que seja muito útil. Eu sei que todas elas são, né? Mesmo que por mais que a abstração que seja um tipo de pesquisa, ou então por mais teórica que ela seja, eu eu tenho total apreço por todo tipo de pesquisa e sei que todas elas valem a pena, mesmo aquelas que dão errada, né? Mostram que a gente tem um caminho que não podemos mais seguir. Mas eu queria muito ter uma aplicação prática por necessidade de fazer com que os estudos de poluição do ar tivessem um aprimoramento no Brasil. E eu percebi que tínhamos diversas lacunas, né?
E os estudos, de fato, a gente está uma defasagem enorme com o que já é feito de boa prática no mundo. E o Brasil não estava nada alinhado. Então, o que eu pensei foi, bom, vamos criar caminhos para que a gestão da qualidade do ar seja feita no Brasil. Se for falta de dados, então vou pensar em criar banco de dados. Se for falta de metodologia, vamos adaptar metodologias. Essa foi a orientação que eu pensei para o meu grupo aqui, né, e para a minha carreira acadêmica. E daí, em 2017, 2018, logo que eu entrei, tive contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina. Entrei em contato com eles de maneira voluntária, pensando em algum tipo de projeto, e a conversa foi muito fértil, né? E de fato brotou uma baita de uma árvore nessa nossa conversa, que foi um projeto enorme de 6 anos sobre a gestão da qualidade do ar no estado de Santa Catarina, onde a gente fez um inventário de 4 fontes emissoras no estado, que são as emissões das indústrias, dos veículos, das queimadas e naturais. A gente estudou a meteorologia do estado por modelagem, e a gente rodou um modelo de qualidade do ar para o estado inteiro e avaliou a qualidade do ar no estado, que até então era um grande vazio no sul do Brasil, onde a gente não conhecia dados, apesar de ter monitoramento, a gente não tinha dados de monitoramento. A gente fez, no caso, a primeira abordagem em escala regional, né, escala de estado mesmo, de avaliação da qualidade do ar. Meio que no começo o pessoal duvidou muito, falou, não, você não vai conseguir, não vai dar conta, né? Recém chegou na universidade, já embarcou num projeto desse jeito, mas eu estava muito convicto, né, do que eu queria, do objetivo. Sabia que era um desafio enorme, mas com a ajuda aqui dos nossos queridos alunos da universidade, hoje já quase colegas, né, pós-doutorandos, e agora no doutorado, continuaram a jornada desde o início do projeto até então. E a gente teve força para conseguir terminar esse projeto e entregar um produto maravilhoso de pontapé, né, sobre gestão da qualidade do ar no estado de Santa Catarina. Mas, em termos científicos, né, se a gente quisesse publicar isso, né, vou publicar algo sobre Santa Catarina numa revista científica, isso não seria relevante, né, apesar de ser eu considerar uma injustiça, porque o estado é enorme, mas a gente precisava, de alguma maneira, manter a produção científica, né, do nosso grupo, então a gente pensou em publicar isso para o Brasil inteiro. De novo, né, o desafio era enorme, a gente conseguiu desenvolver métodos para elaborar esses bancos de dados de emissões, meteorologia e qualidade do ar para o Brasil inteiro, e a gente conseguiu. Esse é o primeiro banco de dados, né, sobre qualidade do ar no Brasil. É um grande avanço, a gente considera, né, não só para o nosso grupo, mas acredito que tem muito a colaborar com o Brasil. Beleza, a gente publicou esse paper, né? Então a gente conseguiu aquilo que a gente queria também. Então, no final das contas, a gente fez aquilo que a gente tinha como sonho, que era fazer algo de prático, né, que evoluísse em termos de gestão da qualidade do ar no nosso estado. A gente foi um pouquinho além, né, bastante além, que é ajudar de alguma forma o Brasil, e ao mesmo tempo a gente conseguiu ganhar algumas publicações de alto impacto. Então, ou seja, aqui a gente tinha a combinação completa da felicidade de um recém-contratado professor. Nesse banco de dados, daí vocês devem perguntar, nossa, mas como foi elaborado? Você deu muito trabalho, deve estar cheio de erros, né? Sim, ele tem muitos erros, mas tem muitos acertos também. A gente fez uma análise de performance desse banco de dados sobre qualidade do ar, comparando com diversos pontos de monitoramento no Brasil. De fato, a performance ela não é perfeita, mas em alguns lugares ela é muito boa, tá? Então, ela consegue capturar bem, por exemplo, a qualidade do ar, a concentração de poluentes em lugares influenciados pelas queimadas, por exemplo, consegue capturar bem a qualidade do ar, a concentração de poluentes em áreas urbanas. Então, obviamente que não acerta sempre e tem diversos pontos ruins, assim como um dia a previsão do tempo foi ruim e ela evoluiu muito, né? Então, é um projeto que a gente pretende continuar
e talvez seja aí o projeto mais importante da carreira e, de fato, pretendo continuar até o final dela. Pelo menos como eu observo a minha carreira até o final dela hoje, né? Claro que tudo pode mudar, mas aqueles que tiverem interesse, né, em participar do nosso grupo aqui, a gente vai ficar muito feliz. E com esse banco de dados, hoje a gente consegue, né, preencher algumas lacunas de monitoramento, algumas não, porque o Brasil é enorme, né, e não conseguimos monitorar tudo. Então, como a gente tem um dado que cobre todas as áreas do Brasil, já é algo, é melhor do que nada, né? Fornecemos também dados de emissão, os dados são todos numa mesma resolução espacial e temporal, tem 2 anos de modelagem já, de hora em hora. Então, é um dado que para lugares onde não possuem dados de qualidade do ar, já é possível fazer algum tipo de formulação de políticas públicas. Beleza, mas daí eu estou falando do Brasil, poluição do ar, Santa Catarina, como assim? Na Florianópolis, né? Cidade toda preservada, muitas praias, nem tem poluição do ar. Brasil não, é só floresta aqui no Brasil, nem vamos falar de poluição do ar, não tem nada de problemas de poluição do ar no Brasil. Então agora aqui a gente vai desmiuçar um pouquinho, né, o problema. Se vocês olharem o relatório da CETESB, e quando a gente pensa em poluição do ar, a gente automaticamente pensa em São Paulo, né? A gente consegue analisar, por exemplo, os dados de monitoramento da qualidade do ar do estado de São Paulo. Vocês podem ver no gráfico à esquerda, são médias diárias, e o da direita são médias anuais, tá? Se a gente comparar com os padrões de qualidade do ar em vigência, são poucas as estações que violam os padrões de qualidade do ar. Isso significa que, de acordo com a legislação, a gente está ok. Mas não quer dizer que não tem impacto na saúde. A OMS, existe uma defasagem enorme entre o padrão de qualidade do ar em vigência, que é esse PI, padrão intermediário 2, e o padrão final recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que diz que a partir dele, né, em concentrações menores do que esse padrão, não tem impacto. Então vocês podem ver que o padrão da OMS é esse que está em verdinho ali. Então, acima dele tem impacto. Então, ou seja, hoje, praticamente todas as estações do estado de São Paulo não violam, mas se a gente considerar o padrão da OMS, que é o que de fato avalia impacto na saúde, a gente vê que quase todas violam. Então, São Paulo, não temos dúvida, né, que temos problemas de qualidade do ar. Bom, o ponto positivo é que a qualidade do ar está melhorando um pouco, certo? No passar dos anos, para alguns poluentes, a gente tem uma melhoria, tem uma tendência de decréscimo da concentração de poluentes, mas para alguns outros, né, que não estão nessa figura, a poluição do ar está aumentando. Por exemplo, que é o caso do ozônio e do material particulado fino, o MP2,5 ou PM2,5. Mas temos boas notícias em alguns aspectos, mas nem tanto para outras no estado de São Paulo. Mas beleza, o Brasil é enorme, só São Paulo então? Não é bem assim. Com esse relatório que a gente fez no ano passado para o Ministério do Meio Ambiente, a gente avaliou todas as estações de qualidade do ar que a gente conseguiu ter acesso aos dados. A gente mostra, tá, as violações dos padrões de qualidade do ar. De fato, temos violações do padrão intermediário 1, né, em diversos lugares do Brasil, incluindo em Santa Catarina. Muito possivelmente, né, no Rio Grande do Sul também. Então, se vocês estão aqui escutando, né, na instituição de vocês, no estado de vocês, provavelmente tem problemas de qualidade do ar também. Tá? Isso pensando só nos padrões em vigência. Né? Se pensar no padrão final da OMS, não vou afirmar, porque seria muito forte, mas a chance é muito grande de que esses padrões recomendados pela OMS sejam violados no estado do Rio Grande do Sul com grande frequência. A gente também, né, não usando o dado de monitoramento da qualidade do ar, mas usando o banco de dados que a gente elaborou, aqui tem uma figura, né, de violação do padrão intermediário 1, que é o menos restritivo, né, da nossa resolução.
a gente vê que tem pontos de violação, qualquer ponto lá que é pintado de amarelo ou vermelho ou roxo, eles são lugares onde existem violações dos padrões, excedência, né, dos padrões. Então a gente pode ver que em diversos lugares, para 3 tipos de poluentes, temos diversos tipos de violações dos padrões de qualidade do ar. Seja para PM10, que é o gráfico à esquerda, o NO2, o gráfico do meio, ou o ozônio, que hoje a gente sabe que é o poluente talvez um dos ou mais crítico, ou se não o segundo maior ou maior, né? Está ali entre os 2 piores poluentes, né, da atualidade. E vejam que existe uma mancha enorme, né, onde esse tipo de poluente ele causa impacto. Então o problema existe, ele está aí. Existem diversas evidências já que mostram isso, então não é só lá na Índia ou na China ou em lugares industrializados, não. A poluição do ar, ela está aqui. E como que isso acontece? Bom, isso que acontece, não, mas a poluição vem da onde? Vem lá das queimadas só? Não, gente, sim, a poluição do ar, ela pode viajar lá de longe e causar um impacto aqui? Sim, pode. A gente teve aqueles eventos de poluição por conta das queimadas que causou impacto aqui? Sim, mas em geral, a poluição do ar ela não acontece por conta de uma única fonte, mas sim uma combinação de fontes que emitem, né, dentro de uma região, que se acumulam na atmosfera e causam impacto. Então, é um processo, tá? Não é assim, tem a fonte com alta emissão vai ter impacto, não é uma regra. Tá? Então, pode ser que tenha algum tipo de fonte que tenha uma elevada taxa de emissão, mas as condições meteorológicas sejam muito propícias e não causem um impacto. Tá? Então, a gente precisa entender bem como acontece esse tipo de processo. E o processo ele é sempre assim, né? A gente precisa entender bem as emissões atmosféricas, entender o transporte, a dispersão, transformação dos poluentes e a recepção. Então, não tem como a gente estudar apenas a emissão. Se a gente estuda apenas a emissão, eu não sei se o impacto acontece ou não. Como eu falei, eu não sei se talvez a condição de transporte, dispersão, transformação dos poluentes seja tão boa que evite que o impacto aconteça. Tá, então eu vou por outra vertente, né? Então eu quero só estudar a recepção, vou estudar só a qualidade do ar, onde está o bonequinho. Tá, mas se eu estudo ali, eu não sei de onde, quem emitiu, né? Como controlar. Então eu preciso entender esse tripé, essas 3 etapas para conseguir fazer gestão da qualidade do ar. Muito bem, mas como é feito no Brasil? Será que o pessoal está usando essa regra aqui, desse tripé? Tive experiência já, tive empresa e fiz monitoramento de emissões atmosféricas, fui para campo, entendi um pouco da dor do empreendedor, da indústria, também do órgão ambiental, converso bastante, né, com muitas pessoas sobre o assunto. E na prática, né, existem resoluções que tentam facilitar, né, o licenciamento de fontes, mas de fato é porque o processo ele é complexo, né? Então a gente cria alguns caminhos legais para viabilizar o crescimento econômico e isso é justo. Não tem o que discutir, né? Mas daí fazer, né, de uma maneira que tecnicamente não é tão boa pode ter alguns reflexos. Eu vou mencionar aqui algum deles. Bom, o primeiro ato, né, que as pessoas pensam quando eu vou fazer gestão da qualidade do ar, eu vou cuidar da qualidade do ar na minha cidade. Então, todo empreendimento que se instalar, eu vou medir a emissão. Como essa foto que eu bati no dia que a gente estava fazendo o monitoramento de emissões. Tá? Então, a pessoa vai lá, bota um equipamento numa chaminé, mede e diz, né? Opa, a emissão está alta ou baixa? E existe uma legislação no estado de Santa Catarina, existe uma legislação nacional que regulamenta taxas de emissões, limites de emissões máximos para cada tipo de fonte emissora. Certo? Mas aí tem um problema, né? Se a emissão está abaixo desse limite, licencia a fonte. Então o que pode acontecer? Uma chaminé de 100 metros ser licenciada da mesma forma que uma chaminé de 10 metros. Se elas têm a mesma taxa de emissão,
tudo vai ser licenciado da mesma forma. Só que elas podem causar impactos totalmente diferentes. Enquanto eu legalizo, né, essa taxa de emissão para 100 metros e ela de fato não causa impacto, para uma chaminé de 10 metros ela pode causar impacto porque não teve tempo de se dispersar, o poluente sai da chaminé, mas não tem tempo de se dispersar de uma maneira suficiente sem causar um impacto lá no receptor. Então, o que acontece quando a gente faz apenas o licenciamento das fontes emissoras utilizando dados de emissões dela? Então, isso não garante, né, que o impacto não garante que o impacto vai ocorrer ou não. A gente precisa ir mais longe, mas de fato hoje no Brasil, e acredito que com certeza no estado do Rio Grande do Sul, em qualquer estado do Brasil, muitas fontes são licenciadas dessa maneira. Vão lá, medem a emissão, está de acordo, ok, continue instalando. E ainda a gente continua sem saber se essa fonte causa impacto ou não. Legalmente, tudo certo, mas em relação ao entendimento do processo e controle da poluição do ar, não é completo. Muito bem, daí a gente avança na técnica, né? Então se eu só estudar a taxa de emissão não é o suficiente, então eu vou colocar um monitoramento junto. Né? Então, dentro desse processo, como eu falei, que é um tripé, né? A gente estuda a emissão e a qualidade do ar. E, bom, tem uma coisa aqui no meio, né? Que a gente está esquecendo, tá? Mas eu vou falar porque é importante. No estado de Santa Catarina tem essa resolução com o SEMA, né, que fala, né, que o monitoramento da qualidade do ar ele pode ser exigido, né, e tem uma frequência de monitoramento que o órgão ambiental pode solicitar para um determinado empreendimento que é potencial causador de potencial emissor, né? Então ele solicita que seja feita a medição na chaminé e ao mesmo tempo instale um equipamento de medição lá fora, né, na vizinhança. Né? Só que assim, em qual lugar que essa pluma que viajou, saiu da chaminé, vai de fato chegar, né, para ser medido? Será que ele realmente vai coincidir com o mesmo ponto onde estamos monitorando? Será que naquele dia o vento vai soprar na direção certa e vai de fato aquele monitor que instalamos vai medir a poluição que sai da chaminé? Ninguém pode garantir, certo? Porque, primeiro de tudo, que a gente não consegue, em muitos casos, ver a pluma, né? Principalmente em casos de poluentes gasosos, então ela vai viajar, a gente não sabe para onde ela vai cair. Ela pode ser que ela viaje para cima, se disperse tanto que não tenha impacto. Né? E o outro ponto é que são diversas as fontes que podem causar a elevação da concentração de um mesmo poluente. Né? Por exemplo, se a gente botar um monitoramento de material particulado para monitorar as emissões, ou seja, o que saiu da chaminé lá na vizinhança, a gente não tem como garantir que a concentração que a gente mediu é de fato de lá, porque podem ter outras fontes na vizinhança que causam um aumento dessa concentração também. Então, assim, em termos de licenciamento, se a concentração der boa, a concentração está abaixo, não quer dizer que eu detectei, né, a pluma da determinada chaminé. Até porque eu não consigo ver a pluma. E se a concentração der ruim, eu também não posso dizer que é daquela determinada chaminé, porque pode ser que tenha outras emissões ali no entorno. Então, de fato, fazer o monitoramento da emissão e também só da qualidade do ar não é o suficiente, porque eu estou esquecendo esse processo aqui que é o transporte. Né? Eu preciso entender tudo, eu preciso compreender um processo da maneira mais integrada e mais ampla. Por quê? Porque isso, no caso, não garante que quando eu avalio só a qualidade do ar, eu não vou garantir que o impacto não ocorra, né? Porque se eu só medir e também não monitorar a chaminé, não vai adiantar nada. Né? Se eu só monitorar lá a qualidade do ar, porque eu não vou saber de onde veio a poluição. Então, tem diversos problemas, né, em fazer o monitoramento de emissões de qualidade do ar sem compreender o processo de transporte e dispersão dos poluentes.
Bom, daí avançando na técnica, né? Então, monitoramento de emissão não adianta, monitoramento da qualidade do ar só, por si só não adianta, então vamos começar a fazer modelagem. Então o pessoal evoluiu e hoje, de fato, é feito isso, né? Em alguns poucos casos. Tá? Então o órgão ambiental, de uma maneira voluntária, né? De acordo com o conhecimento do técnico, ele pode solicitar para alguns empreendimentos a modelagem, né? Mas não existe uma harmonia entre órgãos ambientais do Brasil. Então, isso pode variar muito, tá? Até dentro do mesmo estado. Qual que é o empreendimento que será solicitado o estudo de dispersão e qual que não será solicitado o estudo de dispersão de poluentes. Então, o que a gente consegue ver nos estudos mais avançados hoje é essa pluminha, né, que a gente está vendo aqui. Então, é estimada a emissão dos poluentes e a gente executa um modelo de dispersão de poluentes para avaliar, estimar as concentrações de poluentes no entorno. Daí a gente consegue ver qual que é a área total impactada, né? De uma maneira bem conservadora. Só que aqui também tem problema, tá? De acordo com esse estudo aqui, e o que é feito de melhor hoje em dia, ele também não é o suficiente. Por quê? Tem a pergunta, né? Isso garante que não ocorra impacto? E as outras fontes, né? Sem ser aquela que eu estimei a emissão, será que as fontes veiculares, nessa figurinha aqui, não podem afetar também, incrementar a poluição que é emitida por uma determinada chaminé? Sim, pode. Pode ser que até as fontes naturais incrementem a concentração de poluentes dessa simulação. E a gente não está considerando, a gente licencia, né? A gente se licencia essa fonte emissora, no caso, usando uma modelagem considerando apenas ela, né? E a gente licencia e a gente permite fazendo um licenciamento totalmente equivocado. A gente fez uma simulação na cidade de Morro da Fumaça, aqui em Santa Catarina, considerando diversas fontes em um domínio, tá? De modelagem de 50 por 50 quilômetros. A gente considerou a emissão de mais de 150 chaminés de olarias, que são aquelas fábricas de tijolos, né? Todas elas dentro dos limites de emissão, todas. Emitem dentro do que é regulamentado e tinham suas licenças, tá? Operam dessa maneira. Então, utilizando dados de monitoramento de emissões mesmo. E quando a gente colocou essas emissões em um modelo matemático, a gente fez a simulação, a gente viu que, de maneira isolada, elas não causavam impacto, mas, em combinação, um pouquinho de emissão de cada uma, temos diversas violações dos padrões de qualidade do ar para esse cenário de modelagem aí. Então, complicado, tá? Então, tem que ser feito uma avaliação de maneira bem integrada para avaliar a qualidade do ar. Então, hoje no Brasil, o que a gente tem é isso, né? A gente licencia a mesma indústria, uma termoelétrica, numa área extremamente urbanizada e poluída. A gente inclui mais uma, sem considerar tudo que existe. E também licencia da mesma maneira essa mesma indústria numa área totalmente preservada que não tenha problema de qualidade do ar. E isso, de fato, tecnicamente falando, é bem equivocado, né? Bem errado. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente precisa urgentemente revisar como fazemos a gestão da qualidade do ar no Brasil, porque isso é crítico, não, tecnicamente falando, não resolve o problema. Então, o que a gente precisa fazer é esse processo aqui, gestão, né, de qualidade do ar, que é, ou seja, é um processo que é meio circular mesmo, né? A gente faz os inventários de emissões, a gente executa modelos, né, para avaliar a qualidade do ar, tendo em vista que a gente não tem como monitorar todo o espaço, todo o Brasil, então, de fato, a modelagem talvez não é a única alternativa, porque o monitoramento ele é muito caro. Então, a modelagem ela será, sim, a alternativa que exploraremos no futuro. E é assim que é feito nos países mais avançados nessa temática. A gente executa os modelos para conhecer, né, as concentrações de poluentes e verifica se eles causam efeito na saúde em estudos epidemiológicos, né, que a gente até faz aqui no nosso laboratório e quantifica, né, os custos na saúde, o número de mortes e tudo mais, e avalia, opa, desse jeito que está bom? Tudo indica que não, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
propor, né, sentar aqui com os gestores e propor medidas de controle da poluição. De fato, existe já no Brasil algumas medidas de controle que já foram implementadas. Por exemplo, o PROCONV, né? Programa de Controle de Emissões Veiculares. Hoje em dia, os carros são mais eficientes e emitem menos, muito por conta dessa resolução. Mas nunca foi feita uma simulação matemática para demonstrar se aquilo vai ser suficiente para controlar os impactos da qualidade do ar. E se de fato as emissões veiculares são as mais importantes que mereçam esse tipo de programa, e não as queimadas, por exemplo. A gente tem uma intuição que sim, né? Mas nunca foi de fato testado. Tá? Então, o processo ele deve considerar todos os tipos de fontes emissoras que são importantes, né? E a gente avaliar de uma maneira bem integrada nesse processo circular. Se esse controle, nessa simulação, as fontes veiculares forem de fato as mais importantes, a gente pode, né? Como é uma simulação matemática, a gente já pode ajustar e verificar qual que seria a eficiência necessária para que não acontecesse o impacto, para que não aconteça o impacto. Então, é uma maneira viável, a gente vai rodando esse ciclo até encontrar uma solução adequada, né, que una, né, que tenha um custo-benefício interessante. Por esse motivo, né, e reforço aqui que poluição do ar é a área, talvez, é o maior problema ambiental da atualidade, eu justifiquei no começo. Precisamos de muitas pessoas para trabalhar nessa área no Brasil, porque temos muitas tarefas para compreender o processo de poluição. Precisamos de inventário de emissões, como eu falei para vocês, são diversos tipos de fontes emissoras, então tem uma demanda de trabalho enorme, tá? Para conhecer o processo. Temos que entender a meteorologia, né, em nível regional, local, dependendo de onde for feito o estudo. A gente precisa entender um pouco do processo de remoção e transformação dos poluentes, então, enfim, corpo técnico capaz de compreender esses processos. Entender também a vulnerabilidade dos receptores, tem que ir mais longe, né? Gente que é capaz de monitorar emissões, continuar monitorando, né? Cadastrando essas emissões, né? Porque sem elas a gente também não consegue executar os modelos. Gente para monitorar a qualidade do ar, porque sem monitoramento a gente não consegue determinar se o modelo está funcionando bem ou não. E gente para modelar, né? Então tem muito trabalho na área, muito mesmo. E também vai ter, a gente vai passar por um novo estágio aí, né, de evolução. Eu acho que tudo caminha para isso, né? Que cada estado vai precisar sim fazer seus planos de gestão da qualidade do ar nos moldes muito parecidos do que é feito nos Estados Unidos, que é justamente nessa maneira mais circular, tá? Fazendo inventários de emissões, quantificando os impactos, propondo medidas de controle de maneira bem planejada e eficiente. E não no escuro, total escuro. Não, controle essas fontes mesmo sem saber se elas são majoritárias, se elas causam impacto ou não de maneira significativa. Então a gente vai precisar ir bem longe nisso na técnica, tá? Por isso que a gente está propondo aqui, né, junto com o Ministério do Meio Ambiente, um projeto que a gente tem em colaboração, que é o nosso grande tesouro no laboratório, que a gente trabalha dia e noite nisso, pensa até final de semana sobre esse projeto, que no futuro a gente vai fazer alguns guias, né, para a elaboração dos planos de gestão da qualidade do ar para os estados. Então, o plano ele vai ser mais ou menos nessa vertente, onde serão definidas as metas, né, que as metas são os padrões de qualidade do ar, ou seja, a nossa meta é atender o padrão de qualidade do ar. Isso que a gente tem que atingir. Então, a gente vai instruir os estados como coletar os dados, né, como coletar, como armazenar dados de qualidade do ar, inventário de emissões, meteorologia. Na sequência, tendo os dados, né, a gente vai mostrar como se faz a classificação das áreas em atendimento e não atendimento dos padrões de qualidade do ar, porque a partir daí, né, é que a gente vai conseguir dizer, né, opa, aqui a gente merece uma atenção, né? Essa área merece ter, no caso, uma atenção específica, em que a gente tem que controlar os impactos de maneira mais aprofundada. São nessas áreas que não atendem os padrões, e nas áreas que atendem os padrões a gente vai ter que preservar, né, a qualidade do ar nesses locais.
Então, todo o ciclo, né, de gestão, a gente pretende propor para o Brasil e evoluir nesse critério técnico de gestão da qualidade do ar, tá? Então, uma maneira bem circular, de um processo que nunca acaba e que vai, de fato, ser revisado em uma periodicidade. A partir do momento que a gente classificar essas fontes, né, daí classificar as áreas, ou seja, uma cidade não atende os padrões de qualidade do ar, a nossa ideia daqui então é propor medidas, né, para a melhoria da qualidade do ar nos lugares onde não atendem os padrões ou preservação dessas áreas, no caso, se atendem os padrões de qualidade do ar. Aquelas cidades que têm um ar com boa qualidade, a gente quer manter, né? Então, a gente vai definir alguns critérios, né, para cada tipo de fonte, vai indicar, né, para as fontes minoritárias, aquela chaminé da pizzaria, por exemplo, tudo bem, você pode instalar, mas olha, nessa cidade, se existir um impacto na qualidade do ar, você vai precisar usar um forno a gás, por exemplo. Vai ser licenciado assim? Um critério muito fácil, mas para uma fonte majoritária, numa área que não atende o padrão de qualidade do ar, ou seja, uma área que tem impacto, e se ela quiser se instalar, ela vai precisar permutar as emissões ou comprar as emissões de algum determinado emissor que já existe naquele local. Então, né, para viabilizar a instalação desse novo empreendimento, sem que a qualidade do ar piore. Então, a ideia é sempre melhorar. Então, ao instalar, essa fonte vai ter que comprar a emissão de alguns lugares e também reduzir a taxa de emissão desse determinado domínio em 10%, por exemplo, alguma porcentagem para que não só se mantenha a qualidade do ar, mas aquele lugar que está impactado melhore com a instalação de um empreendimento. Eu acho que é uma maneira justa. Os Estados Unidos eles fazem assim, né? Então não impede o crescimento econômico, mas ele impõe algumas condições, né, para que o crescimento econômico aconteça. Já naquelas áreas em que a qualidade do ar é boa, a instalação dos empreendimentos ela é facilitada desde que não inviabilize a instalação de novas fontes no futuro. Então, crescimento econômico muito bom, mas não pode ser para uma indústria só o benefício, né? A gente tem que permitir, no caso, a instalação de novos empreendimentos naquela determinada área. Não está passando? Então, a gente tem boas perspectivas, né, num futuro bem próximo, né? A gente tem algumas legislações saindo e, de fato, precisaremos de pessoas capazes de analisar grande volume de dados. Então, o pessoal que gosta de programação e quer trabalhar com modelagem da qualidade do ar será muito bem-vindo na área, né? Eu acho que vai ter um terreno muito fértil para crescimento nessa área no futuro muito próximo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem a área da poluição do ar, num período de 2 anos, foram lançadas duas resoluções muito importantes e também uma política nacional, uma lei, né, que instituiu a Política Nacional da Qualidade do Ar, que institui exatamente isso que eu estava falando aqui. É claro que não coloca, né, com detalhes tudo como deve ser feito, mas com esses guias que serão elaborados, né, a tendência é que a coisa fique ainda mais clara. Então, nessa política nacional, ela institui, ele até faz com que os estados tenham um compromisso ainda maior com a qualidade do ar. Então, a tendência de crescimento na área é muito grande e de ser feita a gestão da qualidade do ar de maneira adequada. Também saiu a resolução 506 no ano passado, que fez um refinamento dos padrões de qualidade do ar e alguns instrumentos para a gestão da qualidade do ar nela. Então, também institui alguns pontos importantes, deixa mais claro para os estados também. Então, temos avanços legais muito importantes, tá? E temos também agora a revisão do PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que muito em breve sairá, que vai abraçar muito daquilo que eu falei hoje na palestra, que é esse sistema de gestão da qualidade do ar, utilizando inventários, modelagem, delimitação de áreas de atendimento e não atendimento, que
no caso serão chamadas unidades de controle e gestão da qualidade do ar. Então, tudo isso vai aparecer no papel, né, e como compromisso para trabalharmos com gestão da qualidade do ar no Brasil. Era isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Nem foi uma palestra, foi praticamente uma aula para todos nós, viu? Obrigado. Muito boa a apresentação, muito esclarecedora, e as perspectivas são muito boas. Eu acho que mostram um rumo muito importante, né? A gente sempre fala que diversos problemas que a gente tem, a poluição atmosférica sempre foi deixado mais para trás, né? Então, grupos como o seu, nos avanços, são muito importantes para o nosso país, né? Realmente, parabéns para o grupo. Vamos abrir para perguntas para o professor. Chat. O pessoal está tímido. A gente estava falando em relação também a projetos com o Ministério, né? Você tem uma de avanços com relação a isso? Como que está o andamento desses projetos? A gente tem esse projeto são 7 objetivos, né, com o Ministério do Meio Ambiente. Até o Luiz, que é o próximo palestrante, a gente trabalha bem próximo, né? Contato direto, assim. Então, entre esses 7 objetivos estão, por exemplo, o Inventário Nacional de Fontes Fixas. Então, é um levantamento, primeiro levantamento, né, de emissões de fontes fixas no Brasil, que já vai fornecer dados para as modelagens de maneira mais integrada, como eu falei, né, considerando outras fontes que já existem num futuro licenciamento. Então, isso já é um avanço enorme. Mesmo que a gente sabe, né, que o levantamento ele não vai ser perfeito, porque né, o primeiro, com certeza apontaram erros, né? Tem fontes que a gente estimou, que a gente não teve acesso aos dados. Além disso, faremos diversas modelagens para o Brasil, justamente para tentar alcançar o atendimento integral dos padrões de qualidade do ar, pensando no inventário que a gente está elaborando. Tem diversos pontos muito interessantes. Eu vejo a parceria com, assim, a parceria, o projeto da minha carreira, com certeza. Como eu falei, penso noite e dia, né, em fazer o melhor, que de fato é uma chance de ver algum tipo de mudança, né, no cenário nacional. Não, é muito bom. Temos algumas perguntas aqui, ó. O Rafael está perguntando, você pode dar uma lida ali se quiser também. Quais softwares poderiam ser utilizados para auxiliar na modelagem? Bom, para aqueles que têm essa vontade, né, de conhecer tipo de software mesmo, eu acho que é o primeiro passo para estudar. Eu acho que também da parte da hidrologia, né, é uma ciência que é muito bacana também. Se eu estivesse dando palestra de hidrologia, talvez eu falaria que hidrologia é a melhor coisa do mundo também, mas vou trabalhar com poluição do ar. Bom, mas eu acho que o primeiro passo é entender um pouco de programação, tá? Então temos algumas linguagens que são muito importantes e hoje em dia são livres, né? Acho que o Python é o primeiro um bom passo, ou R, né? E antigamente o pessoal estudava MATLAB, mas pelo fato de existirem essas plataformas que são livres, hoje em dia a minha sugestão, primeiro de tudo, é entender um pouco de como analisar dados nesse volume tão grande, né? QGIS, assim, essas coisas, ferramentas de SIG, são muito bacanas, mas hoje em dia elas resolvem o problema, sim, mas a velocidade em que tu resolves um problema utilizando uma linguagem de programação tipo Python, tu consegue integrar isso e analisar grande volume de dados no espaço e no tempo. Então, tu integra o Excel com QGIS e tudo mais, né? Uma velocidade enorme numa linguagem de programação. Então, o meu primeiro passo seria esse. Né? Depois, entender um pouco sobre, no caso, para fazer os próprios inventários de emissões, a gente usa essas linguagens. Né? Depois, entender um pouco sobre os softwares de modelagem mesmo da qualidade do ar. Minha sugestão sempre é estudar
quem realmente tem estudado isso há muito mais tempo, né? Aproveitar o conhecimento de lugares que já fazem isso há muito tempo. Então, a EPA, dos Estados Unidos, ela tem diversos softwares lá dentro e ela recomenda alguns. Então, o primeiro software que ela recomenda é o AirMode, né? Então, o primeiro passo para quem quer ser, no caso, estudar, um pesquisador ou então pessoa profissional que trabalha com engenharia da qualidade do ar é entender bem o AirMode. Tem diversos vídeos que eu coloco no YouTube, tem uma plataforma que eu ajudo a modelar no meu site, então quem quiser tem disponível isso livre e já ensina um pouco como modelar. E aí aqueles que quiserem realmente puxar a técnica ao extremo, daí tem os modelos fotoquímicos, né, que são de mesoescala, como o CEMAC, daí integra química da atmosfera, modelagem com inventários enormes que rodam para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, assim como a gente faz aqui, mas é bem avançado. Segunda pergunta aqui, né? No EPA ali, inclusive, para os modelos, tem toda a estrutura explicando sobre o modelo, eles têm também workshops, né? Então o EPA é uma estrutura muito boa, né? Mas eu acho que básico, eu acho que para começar a entender bem, de uma forma mais tranquila, os seus vídeos são bem interessantes, seu material é bem interessante. Leonardo, tem uma pergunta ali do Darcy, ó, tem várias perguntas, vamos aproveitar ali do Darcy, ele está perguntando com relação ao ODS 11, né? O tema de qualidade do ar aparece de forma genérica, só na meta 11.6. Eu acho que essa iniciativa dos ODS, muito legais, né? Eu acho que é uma maneira legal de demonstrar a importância de um determinado projeto, mas estudar, ser cientista dos ODS, eu não sei, eu tenho sérias críticas a isso também. Acho que eu trabalho numa área, a gente vê a relevância dela, né? E pelo fato de ter uma meta genérica de um formulário, isso não quer dizer muito, né? Apesar de que eu acho que estrategicamente ele seja interessante, mas não é tudo, né? Eu acho legal. É uma ferramenta de gestão, né? É um formulário que vai dizer, ó, isso aqui atende ao ODS, que é um plano que a gente tem no futuro, sim. Legal. Só que, de fato, assim, se tu for pensar nos outros itens da ODS, a poluição do ar entra em várias coisas. Mexe é uma ciência extremamente, que mexe muito com democracia mesmo, né? Mexe com vulnerabilidade, mexe com saúde, mexe com saúde na infância, várias coisas. Então, cidades inteligentes. Então, tem várias outras metas que estão ali, que não são diretamente associadas à qualidade do ar, que tem influência da poluição atmosférica, né? Que pode estar linkado, né? Então, não sei, mais ou menos isso. A Patrícia tem uma pergunta interessante ali, como podemos sistematizar o monitoramento dos poluentes atmosféricos no Brasil, né? Interligar as estações, distanciamento, condicionantes. Eu acho que na palestra o professor falou um pouco, né? Já deu uma ideia, né? Eu acho que esse é um ponto, eu acho que esse é um ponto maravilhoso de se discutir. De fato, existe uma desintegração massiva, né, dos estados, e eles são de fato os gestores, né? Não é o Ministério que faz a gestão da qualidade do ar, sim os estados de maneira isolada. Só que os estados não se conversam, né? E não existe uma plataforma unificada que padronize as coisas, harmonize as coisas, né? Seria muito interessante ter uma plataforma interligada de monitoramento da qualidade do ar, que agrupasse os dados em um único lugar, para todo mundo ver a qualidade do ar em qualquer ponto do Brasil. Isso a gente tem feito um esforço. A gente acredita que no próximo relatório anual de acompanhamento da qualidade do ar que a gente vai fazer para o Ministério, a gente, né, produz um banco de dados que tenha minimamente os dados de qualidade do ar históricos, né? Não em tempo real, mas históricos do Brasil. Então, as pessoas já vão conseguir acessar esses bancos de dados para fazer os estudos de licenciamento. Assim. Mas, de fato, existe uma falta de conexão entre as coisas, uma falta de harmonia, né, entre o procedimento que é feito em cada estado, que isso precisa ser aparado à aresta enfim, fazer a coisa funcionar mais como o país mesmo neste aspecto. Talvez pelo fato de a ciência
ser tão específica e precisar de uma compreensão técnica tão apurada, a gente não tinha recursos humanos suficientes para fazer isso em todos os estados, né? Então, talvez seja a hora, né, acho que é o que está acontecendo mesmo com essas resoluções, né, de puxarmos o sarrafo, né, e ali melhorarmos a técnica no Brasil inteiro, né, de maneira harmonizada. Então, sim, acho que isso já é muito importante, não só da qualidade do ar, mas das emissões. Tem uma plataforma que mostra as emissões do espaço inteiro, até porque tem estados que têm impactos que acontecem entre os estados, entre dois estados, e de fato, se eu não tenho dado de um, não vou conseguir de outro, não vai funcionar, né? Em termos de monitoramento, a coisa vai funcionar mais ou menos eu vejo, uma visão, enfim, bem particular, eu vejo que o monitoramento ele vai ser amplificado, né, dessas redes de referência que tem alta qualidade, mas muitos monitores de baixo custo, que são mais um monitoramento indicativo, assim, que a gente chama, que serão instalados em maior densidade no país, né, para cobrir, né, as lacunas no espaço que a gente tem de monitoramento da qualidade do ar. Eu vejo assim, um crescimento enorme. A gente pode ver também que tem um número de estações de monitoramento que tem crescido bastante. E mesmo a gente considerando que nós somos um país continental, né? Eu acho que para a gente chegar num ponto de monitoramento total ainda vai muito longe, né? Talvez nem chegue, né? Mas tendo um número adequado para ajudar na modelagem, já acho que a gente consegue avançar bem, né? A Érica, que é do Mato Grosso do Sul, diz que ela é da equipe lá do Vigiar, né? E que eles estão tendo a oportunidade de trabalhar também com o Ministério do Meio Ambiente no ERP do Pronar. Isso é bom a gente ver que vários estados, regiões do Brasil, Érica, estão participando, né? O professor acabou de comentar a questão de a gente ter pessoas qualificadas. Eu acho que aí, Leonardo, é até um problema já da nossa graduação, né? Porque na engenharia ambiental a gente tem uma disciplina só. Então, se o aluno não tiver interesse de despertar ali e for para uma pós-graduação, a gente não tem profissional depois, né? Então, o próprio aluno, né, não tem. A gente tem que ter uma posição 1, 2, 3, ali, talvez na graduação já, para o cara realmente já sair com uma formação boa, né? Então, ainda, talvez algumas coisas está em estrutura, a gente tem que pensar, né? O Rui está com uma pergunta interessante aqui, ó. Com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, publicada recentemente, onde ocorre a dispensa de licença ambiental, algumas atividades de baixo nível de poluição degradador. Isso pode agravar a gestão de qualidade do ar no Brasil? Sim, pode agravar. Só que o que acontece? Se for feita a técnica de maneira bem integrada, né, o fato de licenciar... Esse é um ponto muito interessante, tá? Muito mesmo. Sim, tu reduz o controle sobre elas, né? Tu viabiliza a instalação e tu pode acontecer o crescimento em massa daquele tipo de emissão, né? Só que assim, se o inventário for feito de maneira como a lei está prevendo agora, as resoluções, então a revisão desses inventários vai ter que contemplar esse tipo de emissor. Se ele começar a aparecer no espaço de maneira mais densa, ali aparecer mais vezes, né? Então o inventário ele vai aparecer e vai revelar se o conjunto dessas fontes de fato contribuem para o impacto naquela região. Então sim, é problemático, talvez não seja interessante seguir nessa onda, né? Mas eu acho que ainda esse tipo de impacto vai ser revelado pelo próprio inventário. Então, ou seja, pensa que a gente vai começar a instalar um monte de pizzaria. O pessoal não vai solicitar, né, licenciamento de pizzaria. Estou pegando um caso bem básico. É forno a lenha direto. Só que daí, de repente, a gente começa a fazer modelagem, opa, não está batendo as coisas, a qualidade do ar está ruim, o modelo não consegue capturar, e de repente, vamos fazer essa camada de inventário, que são as pizzarias. De fato, mostra que o impacto é grande. São Paulo, por exemplo, tem isso, né? Então, o que é feito? Se existe um problema de qualidade do ar, e se essa fonte é importante, o que se faz é proposição de melhores práticas disponíveis no território inteiro. Então, não é um empreendedor que vai precisar fazer o controle da poluição do ar. Ele é bem justo daí, o sistema de gestão. Todo mundo tem que ajudar. É o melhor que você consegue. Então, na pizzaria, ele não vai botar um filtro de R$1 milhão.
Ele vai fazer aquela melhor prática de engenharia possível, que não inviabilize a operação dele, né? Mas que controle a emissão. Então, ou seja, o crescimento econômico vai, só que controla. Cuidado. Você vai, já que você quer se instalar aqui, onde tem um problema de qualidade do ar, você vai usar essa técnica de controle. Vai ter que investir para continuar operando. Então, todo mundo, não é só o grande emissor, todo mundo tem que se ajustar. Porque o problema é de todo mundo, não é de um só. Né? Em geral, né? Em geral, não. É sempre assim, na poluição do ar. Perfeito. Mais alguma pergunta para a gente poder finalizar? Leonardo, gostaria de um fechamento? Queria só te agradecer, Cristiano, pela oportunidade, também agradecer a Érica ali pela mensagem. É uma grande honra aqui participar do evento com vocês e estamos disponíveis para próximas oportunidades, né? E quem quiser nos visitar aqui também, recebemos de portas abertas. Se quiserem digitar ali o aluno, ou você mesmo ali no chat, para o pessoal ter acesso à página, fica até mais fácil para o pessoal pegar. Ah, o meu site está aqui, tá? O pessoal consegue ter acesso lá no laboratório. Eu acho que aí eu vi que lá já tem todos os materiais, né? Esse é o meu site. Bom, tem a página do LCQA. E é isso, gente. Agradeço aí mais uma vez. Então, muito obrigado novamente, Leonardo, pela excelente palestra, contribuição. Uma conversa muito boa, técnica e, ao mesmo tempo, muito agradável. Muito feliz com a contribuição. Pessoal, o Luiz Gustavo do Ministério do Meio Ambiente acabou de avisar que ele não vai conseguir chegar a tempo, porque nós temos que encerrar daqui a pouquinho o horário para as próximas apresentações, que serão também nessa sala. Então, infelizmente, ele ficará para uma próxima apresentação, né? Assim que ele tiver uma disponibilidade, ele vai entrar em contato para ver se a gente faz uma apresentação, um trabalhinho, que a gente... Muito gratificante, né, com o professor Leonardo. Acho que a gente atingiu aqui o objetivo de mostrar a importância dessa temática aqui para o Brasil. Tá bom? Nós vamos encerrar a sessão aqui, vou parar a gravação.